Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, telespectadores, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, celebrando hoje a memória dos pais de Nossa Senhora, Senhora Santa Ana e Senhor São Joaquim, vamos lembrar todas as pessoas que têm a graça de viverem a sua vida idosa como avós e que sempre têm uma predileção especial pelos filhos dos seus filhos, os netos. Que eles sejam não os pais de açúcar, como a gente costuma dizer, que até às vezes educa mal os netos, mas que sejam as pessoas que, como assim nos reporta a palavra da Sagrada Escritura, na velhice está sempre a sabedoria de Deus, porque na experiência de uma caminhada, eles podem ensinar muitas coisas boas para aqueles que estão encetando toda uma história de que vai depender até o mundo sobre a sua vida. Quantas vidas se renovam porque alguém, ouvindo um sábio, tomou outra direção no caminhar e assim se transformar em grandes pessoas de bem no mundo. Um exemplo claro entre nós é Teresa de Calcutá, uma mulher humilde e simples, nascida na Albânia, depois foi para a Irlanda como religiosa e humilde foi trabalhar numa congregação missionária na Índia e lá ela sentiu-se inspirada a ir mais perto dos mais abandonados e se tornou a grande heroína de tanta gente abandonada. Hoje é um referencial não só para a igreja, mas para toda a sociedade, como alguém que se debruçou sobre os mais abandonados, os mais sofridos, e ela soube erguer milhares e milhões, porque ela sabia confiar no coração do homem. Então rezemos pelos nossos avós, vivos ou falecidos. A tradição nos conta que Joaquim e Ana já tinha uma certa idade quando nasceu Nossa Senhora. Quando eles também já tinham perdido a esperança de terem filhos e de repente aparece essa menina. Ninguém sabia que Deus tinha um projeto especial para ela, mas ela correspondeu à graça de Deus. Ninguém sabia que ela foi concebida imaculada, sem nenhum pecado. Mas Deus, dando-lhe a liberdade e o conhecimento da graça, ela foi correspondendo 100%. Foi a mulher que mais se abriu à vontade de Deus. Nunca quis fazer a sua vontade, a vontade do Pai, que se revelou para ser a mãe do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então conta a tradição que quando Maria se casou, os pais já tinham morrido. E é por isso então que ela foi entregue a uma pessoa assim já bastante adulta, para poder assim ele, mais do que assumir uma família, assumisse quase que uma proteção sobre aquela mocinha de 14 ou 15 anos. Provavelmente os pais de Nossa Senhora não conheceram o neto Jesus Cristo. Outros dizem que sim. O importante é que eles foram os pais de Nossa Senhora,
e souberam educar bem esta menina. Há tradições que dizem que logo que ela chegou ao uso da razão, foi levada ao templo para ser também ela objeto de oração, de vida, quase diria de consagração a serviço do templo de Deus, daquilo que era mais religioso. Então foram pais religiosos, pais piedosos. Vamos também nós pedir a Nossa Senhora que nos dê esta graça para que possamos sempre ter a consciência de que da nossa vida, da nossa palavra, do nosso testemunho, pode haver decisões que transformem até o mundo. Nós não sabemos quais são as consequências dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações. O certo é que se fizermos sempre o bem, o resultado bom ficará. Jesus então elogia aqueles que têm a graça de vê-lo, têm a graça de ouvi-lo. Mas não somente são bem-aventurados aqueles que estavam com Jesus, mas nós também somos bem-aventurados, porque Jesus Cristo, instituindo o reino de Deus e colocando no coração desse reino a igreja, nós estamos sempre com Jesus. Então temos sempre na sua palavra. Não é preciso ouvir a sua voz, mas ouvir a sua palavra que é importante. O temos também corporalmente, embora de forma misteriosa, na Eucaristia, e nós o temos não só perto de nós, mas dentro de nós, porque ele se colocou como alimento, como vida, como bebida, para nos dar força, nos dar energia para uma caminhada de bem, de história no mundo de hoje. Então nós somos os felizardos. Não é preciso ver Cristo com os olhos da nossa carne. A mais bela história é ver Cristo com os olhos da nossa fé. Como é triste, outro dia uma pessoa dizia assim: o bispo, eu não consigo crer em Deus porque não o vejo. Eu disse também, eu não o vejo Deus, nem vejo, conheço assim pessoalmente a pessoa de Cristo, mas eu o vejo e eu conheço e eu amo pela fé. E Ele está em mim, como eu estou nele. Você é feliz porque crê. E eu sou infeliz porque não consigo crer. Que tristeza, meus irmãos. Quantas pessoas vivem com amigos e depois até se matam, se suicidam, porque a pessoa não lhe interessa. Eles estão muito fechados sobre si mesmos. E quem está com Jesus é sempre como uma flor que se abre aos raios e ao calor do sol para embelezar e dar até aconchego a tantos insetos que vão buscar na beleza da flor o néctar para a sua sobrevivência. Assim é a mensagem de Deus, assim é a palavra de Deus, assim é Cristo na nossa vida. Que Santa Ana e São Joaquim intercedam por nós, para que nós nunca os invejamos por serem mãe de Maria, nem invejamos Maria porque ela foi mãe de Jesus. Vamos louvar a Deus porque eles nos trouxeram Jesus para nós e Ele que vai nos garantir a felicidade plena em todos os dias da nossa vida, sobretudo na hora da nossa morte. Que a intercessão deles sirva para a nossa vida espiritual ser melhor, tornar-nos discípulos missionários do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E não esqueçamos de rezar por todas as pessoas idosas, sobretudo as abandonadas. Ontem tive assim a experiência triste de ver pessoas idosas, embora solteiras, mas completamente abandonadas, não sem dinheiro, nem sem bens, mas não tendo ninguém. Como é triste. Vamos nós fazer sempre mais a comunhão e nós não só vivermos bem, mas fazer com aqueles que vivem na solidão possam também gozar um pouco de carinho,
de a fraternidade, porque nós somos os irmãos de presença animadora, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém.